O lírio era uma flor imaculada, casta como o sorriso de Maria. Flor de alvoratal que parecia ter sido feita da hóstia consagrada. Em Getsemane, a face ensanguentada, Jesus tragava o cálice da agonia e uma gota de sangue luzidia sobre o lírio caiu cristalizada. E nisto, a flor sem mancha concebida foi se tornando como que dorida, tomando aquele tom violáceo, frouxo. E de como outrora alvinitente, o lírio da Judéia, finalmente, crepuscular ficou, tornou-se roxo. Essa poesia é do homenageado da Felipe Penedo, poeta, Sabino Romariz, extraordinário poeta, simbolista. E hoje eu estou aqui batendo um papo, conversando com um grande amigo meu, historiador, intelectual alagoano, Geraldo Magela. Aqui ao fundo você está vendo o Velho Chico, de vez em quando passa aqui as canoas, tal, a tradição, né, dessas embarcações daqui do Velho Chico. Você vai participar de uma mesa, na verdade será o mediador, né, de uma mesa que está o Carlito Lima, queridíssimo Carlito, daqui a gente manda um abraço, um irmão, capitão. O Carlito foi responsável por tantas festas de Itália, ainda é, né? E o escritor, e enfim, um homem realizador de coisas extraordinárias. Querido Carlito, um beijo no coração para você. Então, o Carlito está nessa mesa, está Ricardo Cravalbim, Frank Carvalho, e você é o mediador. Eu sou o mediador. Então, a temática? A crônica das cenas alagoanas, Alagoas como cenário literário. Os três têm crônicas escritas sobre Penedo. Então, basicamente sobre Alagoas e sobre Penedo. Então, a mesa foi montada com esses três grandes escritores. Outro dia eu li, acho que foi no 082, uma publicação de você falando sobre exatamente um movimento literário em Alagoas. Na época estava o Graciliano, estava o Jorge de Lima, andou por aqui Jorge Amado, né? Você escreveu alguma coisa nesse sentido e tem conversado inclusive sobre isso. Eu me lembro que você sempre bate sobre esse momento de muita fertilidade da literatura alagoana. Como é que você contextualiza isso? Olha, Chico, isso é podemos definir como obra do acaso, né? Acho que tudo no universo conspirou para que essas figuras morassem em Maceió numa mesma época e produzissem o que eles produziram nessa fase alagoana deles, né? O Graciliano, nessa época, era o principal líder deles, né? Se é que essa palavra é aplicada para essa relação de amigos, né? Mas era em torno do Graciliano que se reunia. O Zé Lins do Rego, que morava em Alagoas, trabalhava na Receita Federal, que seria hoje a Receita Federal, naquele tempo tinha um outro nome. Ele era fiscal do tributo, uma coisa, tinha uma nomenclatura diferente, mas é o equivalente hoje a esses cargos da Receita Federal. O Aurélio Buarque de Holanda morava aqui em Alagoas e era dessa turma. O Raquel de Queiroz, o esposo da Raquel, que era um bom poeta e morava aqui também, o Zé Alto. E o Tomás Santa Rosa, que é um grande artista plástico e era funcionário do Banco do Brasil, estava em Alagoas nessa época. Ele é muito pouco falado, ou quase não é falado, como membro desse grupo de intelectuais que viviam aqui em Alagoas. O Alberto Passos Guimarães, que vivia junto, o Valdemar Cavalcante. Então você tem um ciclo aí de Raquel de Queiroz. O Jorge Amado veio conhecer esse grupo. Basicamente ele veio conhecer o Graciliano, a partir do momento que ele tomou conhecimento no Rio de Janeiro e em Salvador também, da publicação do relatório do Graciliano, o relatório sobre a administração do Graciliano quando prefeito de Palmeira dos Índios, que virou uma peça, além de uma peça política, uma peça literária, porque o Graciliano ele inovou completamente a maneira de como se poderia escrever um relatório administrativo
com tanta informação e com uma linguagem tão poética e tão literária, que tirou completamente o estilo, alterou completamente o estilo burocrático de se relatar, um prefeito se referir, ou se relatar, ou se dirigir a uma autoridade como o governador. Mas esse grupo também tinha muito mais outros jovens intelectuais que circulavam no entorno do Graciliano e no entorno e eram amigos desses outros, né? Você tinha o Jorge de Lima, você tinha o Manuel Diegues Júnior, você tinha o Theo Brandão, você tinha o Humberto Bastos. Você tem um grupo de intelectuais que vão aí, algo que eu estou mapeando, algo como uns 30 intelectuais, jovens intelectuais que estavam atuando na cultura alagoana naquele período. Então, esse grupo aí, 4 ou 5 ou 6 em torno do Graciliano, foram os que se destacaram mais nacionalmente, né? Mas você tinha gente que estava escrevendo sobre a economia, como o Humberto Bastos, você tinha o próprio André Papini, que é daqui de Penedo, frequentava esse grupo, era dessa mesma geração e colaborava no Jornal de Alagoas, né? E no jornal, nas revistas da época. Então você tinha um grupo muito bom, de primeira, como a gente chama, de primeira linha, que se projetou, não só em Alagoas, mas no Brasil e alguns deles mundialmente, né? Que é o caso do Graciliano, do Aurélio, do Jorge Amado, mesmo passando aqui, depois se reencontrou com todos eles no Rio de Janeiro, de quem se tornou amigo de toda uma vida, né? Aloysio Branco, eu acho que está. Aloysio Branco. Morreu muito cedo, mas era dessa geração. Não era do grupo que reunia ali diariamente no Café Central, na Rua do Comércio, mas era dessa turma, né? Eles se conheciam, eles se relacionavam, né? Isso qual a década? De 30 até 38, quando o Aurélio sai daqui, porque em 31 o jornal criado pelo Alberto Passos Guimarães e a revista criada pelo Alberto Passos Guimarães e pelo Valdemar Cavalcante, a Novidade, ela tem uma vida de 6 meses, era uma revista semanal. Em 31, de abril de 31 a julho, mais ou menos, de 31, ela funcionou. Então você vai encontrar nas páginas, por exemplo, a despedida do Jorge de Lima, sendo saudado, Jorge de Lima e Aloysio Branco, sendo saudado pelo Aurélio Buarque de Holanda e pelo Rui Palmeira. O Rui Palmeira, avô do ex-prefeito de Maceió. Que foi senador? Que foi senador, foi deputado. Ele era o secretário-geral ele trabalhava na administração municipal, né? Então você tinha um grupo de intelectuais, e o Rui Palmeira ele não é incluído em nenhuma dessas relações dos jovens intelectuais daquela época, né? E ele já tinha uma colaboração na imprensa local. Sim, coisa interessante. Então, o Graciliano, com o talento dele e tal, e enfim, através dos relatórios que o pessoal tomou conhecimento, conseguiu agregar. Interessante, né? Porque tem uma história, não sei se está na sua linha de pesquisa também, que o Jorge Amado, ele veio com a Zélia Gattai, quando veio ver o Graciliano, ele esteve aqui primeiro no Penedo. Não sei como procede. Ele passou por aqui, é isso? Só uma correção. O Jorge ainda era solteiro nessa época. Ah, então não é quase. Mas ele veio para o Penedo. Ele desceu aqui em Penedo. Tem até o registro aí na Fundação Casa do Penedo e na Casa do Patrimônio aqui do IFAM. E tem esse registro no livro Navegação de Cabotagem do Jorge Amado, da vinda dele. Quem veio recepcioná-lo aqui em Penedo foi o Valdemar Cavalcante. Veio num carro, você imagina, em 1931, saiu um carro de Maceió para pegar uma pessoa aqui em Penedo, e o Jorge Amado veio dessa forma, chegou a Alagoas dessa forma, pelo Rio São Francisco até Maceió. E de Penedo foi até Maceió de automóvel. Que coisa, né, rapaz? Interessante. Magela, ele na época já estava no partido? Jorge Amado? Eu creio que sim, na Juventude Comunista. Em 31, eu acho que o Jorge Amado já estava, não posso afirmar com certeza, mas é quase certo que ele estivesse já na Juventude Comunista. No período que ele esteve por aqui. Já. Por aqui, né? Já, né? É. O Graciliano foi muito depois, né? Muito depois, né? O Graciliano é 45, né? Ele entra no Partido Comunista quando o partido vai para a legalidade em 1945.
o movimento, esse movimento é um movimento que suscita, assim, muita curiosidade e precisa de pesquisa. Você que é um estudioso, um pesquisador da história, enfim, precisa de um relato mais consistente, como você faz aí, desse momento. Porque esse momento é um marco na literatura, inclusive brasileira, né? Reunir esse povo todo no Nordeste. Porque, veja bem, depois, isso foi em 31, né? A Semana de Arte Moderna tinha acontecido já, 22 já para lá. Mas esse grupo, ele tem uma projeção que não é diferente da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna tem toda a qualidade do pessoal, de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e outros, mas tem muito marketing disso também, né? Foi um momento marcante da nossa história cultural, mas tem muito marketing. Esse grupo de Alagoas, ele não teve nenhum marketing. Você não tem nenhuma editora ou nenhum escritor brasileiro, pelo menos eu não conheço, que tenha produzido um texto sobre esse grupo, não só especificamente esse grupo aí de 5 ou 6, mas esse grupo que girava em torno de intelectuais da década de 30 em Alagoas, e que muitos deles que se projetaram nacionalmente. Um dos principais críticos de literatura do Brasil foi o Valdemar Cavalcanti. O Valdemar Cavalcanti já era crítico literário naquela época aqui, jovem, né? E no Rio de Janeiro ele ficou mais de 60 anos, ou cerca de 55 anos, mais ou menos, escrevendo quase que diariamente nos jornais do Rio, crítica literária. Então, o Alberto Passos Guimarães, por exemplo, é um dos principais teóricos do agrarismo do Brasil. E ele pertencia a esse grupo. Se você pegar as cartas do Graciliano, tem cartas do Graciliano para a Dona Heloísa, em 1930, o Graciliano se reportando a Dona Heloísa e falando da Revolução de 30, ou de uma outra revolução, que seria o Alberto Passos que iria dirigir, comandar. Ele usou uma expressão bem típica da época, a revolução aqui em Alagoas, que era o Alberto Passos Guimarães, que era o dirigente principal do Partido Comunista, com quem ele se relacionava muitíssimo bem. Então você tem toda essa geração, cada um com as suas características, cada um com o seu estilo de escrita e de atuação, mas todos eles são muito importantes, foram muito importantes para Alagoas e para o Brasil. Eu estou citando o caso do Valdemar, estou citando o caso do Alberto Passos, estou citando o caso do Aurélio, todos esses são nomes nacionais, dessa mesma geração. O Humberto Bastos foi outro grande escritor que tratou da parte da economia de Alagoas e depois no Rio de Janeiro, trabalhando, e em São Paulo, trabalhando no jornal da época, que era o principal jornal econômico, chamado Observador Econômico. O Humberto Bastos foi anos articulista desse jornal e depois foi assessor da presidência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na época do Roberto Simonsen, quando o Roberto Simonsen foi o presidente da Fiesp. Então você tem um grupo de intelectuais aí que não é brincadeira. Você falou do Aloysio Branco, é um outro poeta fantástico, morreu muito jovem, mas foi um poeta que deixou uma obra que está esquecida, mas não é nem por isso é menos importante. O que está necessitando é de uma reedição dos seus trabalhos, para voltar a ser lido, a ser discutido. Então é uma geração muito importante para Alagoas e para o Brasil. No entanto, ela não teve ainda foco, não teve luz, né? Na hora que você botar luz sobre essa geração, você vai ver que essa geração produziu muito e ela mudou boa parte da literatura brasileira. Houve mudanças fundamentais ou importantes, né? Acréscimos importantes da literatura brasileira a partir desses caras. Interessantíssimo tudo isso, né? Então, a gente precisa de uma pesquisa mais aprofundada e pela conversa aqui você é a pessoa indicada para fazer isso aí. Deixa eu debruçar sobre isso. Eu estou há bastante tempo, não vou dizer que estou pesquisando semanalmente, diariamente, que não é verdade, mas eu estou juntando muito material sobre essa geração, esse núcleo principal, que eu estou falando de vários núcleos, eu estou mapeando, são 3 núcleos que eu estou considerando, e a partir daí ver espero que nos próximos anos eu consiga
efetivamente tratar desse tema, né, e colocar, na minha modesta opinião, alguma luz sobre essas figuras mais voltadas para Alagoas. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser escritor nacional nem nada, eu quero somente ser escritor de Anadia para Maceió. Se chegar a Penedo, para mim já é a glória. Tá bom, mas tudo bem, é pretensão, mas esse tema interessa ao Brasil inteiro. Acho que interessa a literatura brasileira, os países de língua portuguesa, porque esses foram nomes expoentes, né? Que saíram, que levaram uma estética diferenciada para a literatura. Você imagina, Chico, o dicionário da língua portuguesa, o Aurélio começou a trabalhar isso lá atrás, né? Publicou nos anos 60, foi um grande feito, depois publicou uma edição mais ampliada, etc. E o sujeito tomou, não porque ele fizesse algum marketing em torno disso, mas o sinônimo de dicionário virou o nome do autor. Me dá o Aurélio aí. Você viu no Aurélio isso aí? Então, você confunde o nome de dicionário com o nome do autor. Tal a importância dessa figura. Mas ele foi importante como um dicionarista, mas ele também foi importante como contista. O Aurélio escreveu contos fantásticos, né? Tradução, Chapéu do Meu Pai, tradução, por exemplo, Aurélio fez grandes traduções. E depois ganhou a vida como professor primário em Maceió, da língua portuguesa, como revisor de jornal. No Rio de Janeiro, ele trabalhou no Correio da Manhã como revisor, e os dois revisores, tinha vários outros revisores, mas tinha dois revisores do principal caste de jornalista da época. O jornal era dirigido pelo ex-governador de Alagoas, o Costa Rego, que era um brilhante jornalista, e tinha lá Aurélio Buarque de Holanda como revisor e Graciliano Ramos, também revisor Então, nós estamos falando, é o jornal que tinha lá Antônio Calado, que tinha Otto Lara Rezende, que tinha o Prudente de Moraes, você tinha os melhores jornalistas do Brasil, um grupo de grandes jornalistas do Brasil escrevendo no Correio da Manhã. E com esse grupo, pelo menos esses dois figuras fantásticas de intelectuais como revisores mas você tinha lá Otto Maria Carpo. Então, esse era o grupo com quem o Graciliano, com quem o Aurélio se relacionava e trabalhava, né? Muito bom, rapaz. Eu fico ávido em aguardar esse momento de ter essas informações que é tão importante para todos nós, não só, a gente estava falando não só de Alagoas, mas para o Brasil inteiro, principalmente agora, nesse momento que a gente está refletindo, né, sobre a vida com mais profundidade dentro de festas literárias, não é? E voltados para a literatura. Muitíssimo grato pela conversa. Eu aqui, mais uma vez, agradeço a sua generosidade e principalmente a paciência dos seus telespectadores em nos ouvir. Obrigado, querido. Então, até o nosso próximo encontro.